Muito bem, começamos o programa de hoje, Márcio, falando do Timão Grenal Cup, que foi até Valadares. Conseguiu, não deixa de ser um bom resultado, né? Porque as condições do campo, vamos respeitar, é sempre bom falar de novo, é inaceitável, né? Mas ficou com um gostinho de que poderia mais pelo que o Atlético Patrocinense apresentou no confronto na noite de ontem diante do Democrata. Antes mesmo de a bola rolar, nós já havíamos questionado em relação ao gramado do José Mamudiabas, o Mamudão. É um gramado que não oferece condições de prática esportiva nenhuma, nem sequer para o futebol. Mas esses atletas, esses guerreiros do Atlético Patrocinense, demoraram um pouco a se adaptar com aquele péssimo terreno onde foi feito o jogo do Atlético Patrocinense. Alguns atletas acabaram destacando de forma individual, mas o conjunto do Patrocinense é muito forte, é um conjunto que dará muitas alegrias ao torcedor grenar, e nos próximos confrontos o torcedor terá a oportunidade de ver de pertinho o que esses atletas são capazes de propor dentro das quatro linhas. Estão todos imbuídos em busca de fazer história neste Campeonato Mineiro, neste ano de 2022, e ontem nós acompanhamos de perto a entrega e a luta desses atletas. O resultado positivo não veio, mas é um ponto importante a ser comemorado. Nós vamos trazer as palavras do treinador, o Gustavo Brancão, do Atlético Patrocinense, para fazer um balanço deste primeiro confronto, e um ponto para ser comemorado, mas ficou aquele gostinho de que poderia mais, né, Gustavo? Boa tarde, seja bem-vindo. Fala, meus amigos, tudo bem? Prazer estar falando com vocês da Rádio Módulo mais uma vez. Acho que com certeza, né? Fica com gostinho que poderíamos ter saído com a vitória, né? Tivemos 3 bolas na trave, tivemos chance de tá fazendo mais gols, né? Mas infelizmente não tivemos um início de primeiro tempo muito bom, no qual o Democrata conseguiu achar o gol na gente, numa falha de posicionamento, né? Mas logo depois acho que tivemos um controle do jogo, né? Tivemos superioridade para estar fazendo um gol até no primeiro tempo. E no segundo tempo praticamente fizemos meio campo com o Democrata, né? Mas a gente fica satisfeito com a entrega, com a luta, a resposta dos jogadores, né? Sabemos que foi só a primeira rodada, né? Tem muita coisa pra gente passar pela frente, mas feliz com o que foi apresentado pela equipe, principalmente no segundo tempo. Bom, Brancão, o CAP acabou ditando o ritmo durante todos os 90 minutos, né? A equipe do Democrata chegou pouquíssimas vezes, mas acabou enfrentando um adversário a mais, que foi esse gramado sem condições de jogo, né? Claro, com certeza. Sabe que a nossa equipe, você acompanha o dia a dia, né? Sabe que é uma equipe muito técnica, uma equipe que propõe o jogo, uma equipe que sempre busca, né? Tá com a posse de bola. Mas hoje, infelizmente, conforme eu falei, o primeiro tempo foi um pouquinho aquém, né, daquilo que era o nosso planejamento. E logo depois nós tomamos um gol, que a nossa equipe começou a render um pouquinho mais. No segundo tempo nós fomos muito superiores, era para ter feito o empate, ter feito o segundo, ter feito o terceiro, né? E tanto tecnicamente como fisicamente. Mas infelizmente o campo não existe o que foi colocado em prática, que um campo desse numa primeira divisão de Minas. Não pode a federação aceitar um clube ter um clube de primeira divisão como é o Democrata, ter um campo conforme tinha. Impraticável, né, para ambas as equipes, né? Mas a gente não pode ficar lamentando questão disso. O importante foi que nós conseguimos ali, por mais que o campo era muito ruim, ditar o ritmo de jogo, né? Faltou mesmo caprichar um pouquinho nas oportunidades criadas mesmo. Bom, Brancão, agora enfrentar mais uma vez uma viagem longa, uma logística complicada, recuperar esses atletas, porque sábado tem mais nesse Uberlândia que vem de derrota. Claro, com certeza. Mas fizemos uma logística muito boa, né? Nós estamos dormindo aqui em Valadares e vamos sair daqui na quinta-feira mesmo cedo, né? Tem essa logística aí, mas tem esse desgaste de viagem, né? São 15 horas de viagem, mas se Deus quiser a gente vai fazer uma viagem muito boa, né? Todas as condições estão sendo dadas aí para que a gente consiga ter uma recuperação muito boa, né? Principalmente o pós-jogo você conseguir dormir, né?
dormi numa cama boa, num hotel muito bom aqui no qual nós ficamos. E a gente tem essa quinta-feira mesmo, ainda a gente tá viajando, recuperando os atletas. A gente tem sexta e sábado aí pra gente fazer algum trabalho mesmo, né? E já preparar para esse jogo difícil, jogo complicado, domingo. A gente sabe que é clássico, né? O Uberlândia vem de derrota dentro de casa, com certeza já vai vir impressionado. Mas a nossa equipe está muito bem preparada e com certeza vamos fazer uma excelente partida para a gente estar saindo aí com merecedor de uma vitória positiva aí. Valeu, um grande abraço. Tá aí, as palavras do técnico Brancão me chamou muita atenção, né? As palavras do Brancão, né? Em relação à logística, né? Tudo sendo oferecido para os atletas, comissão técnica da melhor forma possível para que os jogadores possam render em campo. Ele falou também em relação ao péssimo gramado do Mamudão, falou também, né, dos atletas que se destacaram individualmente, né? Ficou com aquele gostinho de que poderia mais, e isso pode acontecer já neste fim de semana. E detalhe, diante do seu torcedor ali. Didi, que a diretoria tem feito das tripas o coração para dar totais condições pro pessoal chegar dentro de campo e desenvolver o máximo possível do futebol dentro das 4 linhas. Então é aquela parte, né, de dentro da bola onde que esse trabalho está sendo espetacular, já que a verba da federação muito inferior do ano passado, então o pessoal está tendo que trabalhar dobrado, porque contratou uma boa equipe e o Clube Atlético Patrocinense fez uma estreia que a gente tem que analisar alguns aspectos. Primeiro é que eu já não esperava nada da Federação Mineira, não espero nada da cúpula da Federação Mineira, e depois de ver um campo daquele que foi colocado ontem, porque a gente já falou aqui, o mínimo que hoje tem que acontecer no futebol é um campo que dá perfeitas condições de jogo. O futebol atual evoluiu, as equipes gostam de propor o jogo, gostam de jogar com toque de primeira, de movimentação, de busca de espaço. Como que você joga futebol num campo que uma das coisas mais importantes que tem no futebol hoje é a capacidade de um atleta dar um toque de primeira para achar um espaço, uma penetração do seu companheiro, principalmente na transição de bola. Não tem a mínima condição um campo daquele. Então a federação, abaixo da crítica, mais uma vez, a gente não pode esperar nada da federação mesmo. Agora, teve alguns motivos também, né? Por exemplo, aquela paralisação ontem de 25 minutos, o time já estava aquecido, a equipe demorou a entrar no jogo, entrou dispersa no campo. Então aquele início de jogo também do Clube Atlético Patrocinense foi determinante pra gente não trazer os 3 pontos. Porque tecnicamente era notório o tanto que o CAP era superior à equipe do Democrata. Mereceu vir com os 3 pontos. Eu acredito que pelas circunstâncias do jogo, do campo, 1 ponto foi bom, mas pela fragilidade e pela superioridade do Clube Atlético Patrocinense, infelizmente nós não conseguimos trazer os 3 pontos, que eu acho que era o mais justo naquela partida ontem. Olha, o Patrocinense está em viagem, chega hoje à tarde à cidade de Patrocínio, onde o técnico Gustavo Brancão deve promover mais 2 treinos, na verdade um treino regenerativo para recuperar esses atletas, né? Talvez um posicionamento, algumas jogadas ensaiadas, já que o segundo jogo já vem batendo as portas. O CAP estará em campo na tarde do próximo domingo, estará enfrentando o Uberlândia, que vem de derrota. O Verdão, ele perdeu em casa para o Atlético e vai querer se recuperar diante do Patrocinense aqui na cidade de Patrocínio. Didi, e a participação do torcedor nesse jogo contra o Uberlândia, ela é fundamental, porque nessas 2 partidas aí, se a gente sair com 4 pontos, vai ser lindo para a sequência da competição. Então o torcedor tem que comprar seu ingresso, tem que lotar o estádio Pedro Alves Nascimento, que tem total conforto pro torcedor ir. Então eu acho que chegou a hora. Eu acho que se o torcedor não for nesse jogo, é claro que o Gustavo Brancão, ele vai fazer alguns ajustes aí, já fez um durante a partida, colocando o Douglas Dias lateral. Eu acho que precisa dar uma acertada, eu acho que vai ter algumas mudanças para a equipe crescer de produção, porque esse jogo é fundamental agora, o descanso dos atletas e a estratégia para essa partida. Por quê? Porque o Uberlândia vai vir desesperado. Se você montar uma estratégia de jogar em cima do erro do Uberlândia, que perdeu em casa, tem que tentar recuperar a todo custo.
no jogo fora de casa e será aqui no Pedro Alves Nascimento contra o CAP. Eu tenho certeza que se montar uma estratégia bem feita, porque o time está muito bem organizado, tem condição de algumas mudanças ali, principalmente no setor defensivo, a equipe crescer de produção, porque num todo a equipe está conseguindo mostrar um futebol e principalmente de propor o jogo, de agredir o adversário. Mas quem sabe, usando a estratégia perfeita, a gente consiga, com o apoio do torcedor, com a estratégia perfeita, a gente consiga esses 3 pontos e aí sim o Clube Atlético Patrocinense vir forte para essa competição de 2022. Mas para isso, a força do torcedor grená será fundamental. Olha, o Campeonato Mineiro, ele teve o início na terça-feira com o jogo realizado lá em Poços de Caldas. A Caldense, às 9 da noite, bateu por 2-1 o América Mineiro e os demais jogos foram realizados na noite de ontem. Apenas o Cruzeiro jogou às 5 da tarde, venceu a URT por 3-0 no Mineirão. Democrata e Patrocinense ficaram no 1-1, o mesmo placar, né, foi para Pouso Alegre e Tombense também 1-1. O Atlético bateu o Uberlândia por 1-0 e empate também entre o Vila Nova e o Atlético Mineiro. É a primeira rodada do Campeonato Mineiro 2022. Didi, uma coisa que o torcedor questiona a gente mais é em relação aos atletas. Nós, para definir quem seria o melhor em campo, era difícil. Grandes jogadores se destacaram. O centroavante Reis fez uma baita da partida, o Wesley, os volantes, o Caio que fez o gol. Então, o torcedor pode ir porque o torcedor gosta de ver grandes jogadores. E o CAP hoje tem esses grandes jogadores para servir de atrativo para o torcedor ir no estádio. Alguma novidade em relação a ingressos, Rafa? Sim, os ingressos, né, já estão à venda aí em alguns pontos aqui da cidade, lá na Total Esportes, no Sacolão da Economia, no Posto Econômico, Lanchonete Mineira, com a Denga e também na Casa das Antenas. R$50 a inteira, R$25 meia entrada. Então o pessoal já pode adquirir o seu ingresso, né? Comprar com antecedência aí para ficar mais fácil, né? Pra deixar para a última hora aí, pode ficar sem ingresso. Chamar o torcedor para participar mais uma vez. Não tenha dúvida, né? Nós criticamos muito o gramado do Mamudão, onde o Atlético Patrocinense jogou ontem, empatou em 1-1, e o torcedor que está com saudade e não teve a oportunidade de acompanhar o Patrocinense neste momento de pandemia que estamos vivenciando, né? Eles vão se deparar com o estádio Pedro Alves do Nascimento totalmente diferente. Eu estive lá recentemente, né? Até gravei um vídeo lá com o secretário de esportes. Então, várias melhorias estão sendo promovidas. O torcedor, além de ver um ótimo jogo de futebol, também vai se deparar com uma estrutura totalmente diferente, oferecendo tudo aí para que o CAP possa fazer uma boa campanha nesse Campeonato Mineiro. Sempre bom frisar mais uma vez, menores de 12 anos não entra devido à questão da vacina, né? E para entrar, qualquer pessoa tem que apresentar o cartão de vacina para entrar, para dizer que está vacinado, dose única ou 2 doses, ou ainda apresentar um atestado que tenha contraído Covid nos últimos dias aí, que conta também como imunizado. Então, o pessoal pode participar e realmente dar aquele apoio especial para o CAP. É verdade, né? Estamos torcendo e acompanhando aí tudo o dia a dia do Atlético Patrocinense para fazer uma boa campanha neste ano de 2022.